Fala aí, pessoal. Eu achei super interessante. Eu li um livro chamado Eu Vou Ensinar a Ser Rico, do Ben Zurel. Ele é um israelense. Também já tem audiobook, você encontra facilmente para vender aqui na internet. Então, separei aqui um vídeo bem interessante que retirei do canal dele. Inclusive, vou deixar o link na descrição. Acompanhe a seguir, vale a pena, é bem interessante. Você tem pensamento de classe média ou você tem cabeça de um rico? Qual a sua cabeça? Vamos falar sobre a diferença do pensamento e da mentalidade de classe média versus classe dos ricos. Então, quando a gente fala da diferença entre classe média e ricos, muitas vezes, ou não só classe média e ricos, também classe dos pobres, quando a gente fala dessas três mentalidades, três classes, normalmente o que vem na cabeça das pessoas é a diferença do dinheiro. Pobre tem pouco, classe média tem mais e rico tem muito dinheiro. Mas eu estou aqui afirmando para você que não tem nada a ver com a quantidade de dinheiro que eles ganham. A quantidade de dinheiro que eles ganham é apenas o primeiro passo para construir um dia liberdade financeira. A grande diferença entre as três classes, eu só quero explicar que eu estou falando da diferença de dinheiro, não estou falando de outras diferenças entre as classes, não estou julgando nenhum, só estou falando de diferença financeira entre eles. Não é pela quantidade de dinheiro que eles ganham, não. A diferença entre três classes é o que eles fazem com esse dinheiro. Isso que diferencia uma classe do outro. Isso é o que eu vou falar para você. Se a sua mentalidade é mentalidade de classe dos pobres, você será pobre a vida toda, não importa quanto dinheiro vai passar para suas mãos. Se você faz parte da classe média também, não importa quanto dinheiro vai passar pelas suas mãos. E se você tem cabeça de rico, mentalidade de rico, eu garanto para você que não importa qual a situação que vai ser, no final você vai conquistar a sua liberdade financeira. O que você considera investimento, o que você considera gasto, o que você considera valer a pena, o que você considera não valer a pena gastar. A soma de tudo isso é o que a gente chama mentalidade. E a mentalidade define o que você é financeiramente. Então vamos entender a diferença entre as três classes. Vamos começar. Os pobres, simplesmente a mentalidade do pobre, ele recebe o dinheiro, ele gasta, infelizmente, apenas com sobrevivência. Se sobra algum dinheiro, ele gasta no final de semana com churrasco, alguma coisa assim. Pura sobrevivência. E não vamos perder muito tempo falando sobre essa classe, porque pobres, não tem nenhum pobre ouvindo meus áudios, meu canal, porque pobre não busca melhorar as habilidades financeiras dele. Então, nenhum de vocês não estão fazendo parte dessa classe. Mas não fica muito contente não, porque você faz parte do segundo classe, que é classe média. Qual é o comum, qual é a mentalidade de classe média? Classe média gasta todo o dinheiro que ele ganha mês após mês com uma única coisa. Isso chama conforto. O que é conforto? Por que você anda de carro e não de ônibus? Porque é mais confortável. Por que você compra carro importado e não nacional? Porque é mais confortável. Por que 2 carros e não um? Porque é mais confortável. Por que casa cada vez maior? Porque tudo isso te gera mais conforto. E o conforto dá outra coisa que chama status. Então, classe média, a vida toda, eles trabalham para conquistar o conforto deles. E o conforto vai dar o status. Esse é o círculo, a mentalidade de classe média. E os ricos? Qual a mentalidade dos ricos? O que os ricos querem? Muitas pessoas, a pessoa responde, rico, não, rico quer ter dinheiro, quer investir. Não. Rico não quer dinheiro. Rico quer o que o dinheiro pode dar para ele. Na verdade, os verdadeiros ricos, eles correm atrás de liberdade. O verdadeiro rico é livre. Eu não vou entrar exatamente em toda a explicação, nós vamos falar isso do outro vídeo, mas eu quero que você entenda que rico corre atrás de liberdade. E olha que coisa interessante, quando você corre atrás da liberdade, você vai conquistar também conforto e status. Mas, agora presta atenção, se você é classe média que corre atrás do conforto, você até consegue conforto, mas você paga o preço da escravidão, porque você nunca vai ser livre. Porque a vida toda você vai ter que trabalhar para pagar contas, para manter o conforto que você conquistou. E essas são a diferença entre essas três classes. Entre a classe pobre, classe média e os ricos. E essa é a diferença da mentalidade. Como isso funciona no dia a dia? Como nós agimos no dia a dia? Simples. Vamos entender como classe média funciona. Classe média
ganha salário X, não importa se ele ganha 1.000, 2, 3, 5, 10, 20, não importa quanto, ele gasta tudo que ele ganha com o padrão de vida dele. E quando ele trabalha duro, promovido, adivinha quanto ele ganha? Gasta tudo que ele ganha. E depois ele trabalha mais, cresce mais, ganha mais, gasta mais. Ganha mais, gasta mais. Não importa quanto classe média ganha. Pode ganhar 1.000, pode ganhar 20 mil. No final do mês, ele está zerado porque ele gastou tudo com o padrão de vida dele. E tudo que ele quer comprar, ele compra como? Tudo financiado. Ele tem o carro financiado, a mansão financiado, a casa que ele... tudo financiado. E para ele, essa lista de coisas que ele conquistou, ele acha que isso é o castelo. Esses são os bens que ele tem. Mas isso, eu chamo isso castelo de areia. Porque esse castelo de areia depende de entrada mensal de dinheiro todo mês para se manter em pé. E no dia que não vai entrar dinheiro, tudo vai desmoronar. Isso é classe média. E infelizmente a maior parte das pessoas exatamente vive assim. A vida toda, por isso que o tempo todo reclama que não tem dinheiro, o tempo todo fala que falta e o tempo todo tem que trabalhar só para poder manter essa classe média. E os ricos? Qual a mentalidade dos ricos? É extremamente simples. A fórmula de se tornar um dia rico, um dia livre financeiramente, ela é totalmente diferente. Os ricos, eles têm salários normais, têm ganhos normais. Não precisa ser um grande empresário ou um executivo de uma multinacional para se tornar rico um dia. Não. Basta você ter uma entrada mensal de dinheiro. Só que a primeira regra, presta atenção, a primeira regra que rico sabe é que rico gasta menos do que ganha. Primeira coisa. E aí sobra dinheiro todos os meses. O que ele faz com esse sobra de dinheiro? Ele investe em quê? E naquilo que a gente chama ativos. Eu não vou ensinar agora tudo isso como a gente gera ativos, mas para você entender, ativos são coisas que você compra, que você investe, que vai lhe gerar dinheiro todos os meses. Por exemplo, juros bancários, aluguéis, etc. Então, o rico investe, ele tem mais ativos, esses ativos vão começar a dar para ele aquele renda passiva, renda que não depende do trabalho dele. Agora sobra mais dinheiro, ele vai poder investir mais, vai ter mais ativos, vai render para ele mais passivos, mais renda. E aí, no dia, presta atenção, o que é isso rico? No dia que sua entrada de seus ativos, sua entrada passiva, ela é igual ou maior do que seu padrão de vida, esse é o primeiro dia que você construiu sua liberdade. Porque nunca mais você precisa trabalhar. Por quê? Porque a partir desse momento, você trabalhando ou não, suas contas, seu padrão de vida está garantido.